Rádio Sem Fronteiras News. Amigo ouvinte da Rádio Sem Fronteiras, emissora católica da Diocese de Pemba, sinta-se cumprimentado. Está no ar Rádio Sem Fronteiras News, edição de quinta-feira, 17 de junho de 2021. Cerca de 40 crianças deslocadas dos ataques armados terroristas de Palma tiveram acompanhamento psicológico, moral e material prestado pelo Lar de Esperança Elda Lunel de Pemba, de 29 de março último a esta parte. A Direção Provincial de Saúde de Cabo Delgado declara a província livre de cólera por não se registrar novos casos nos últimos testes científicos. Estes são os principais assuntos que vão merecer destaque neste jornal. Hoje é editado e apresentado por mim, Rui Celestino Minja, com a sonorização de Luciano Bernardo João. Uma vez mais, uma ótima escuta, o desenvolvimento destas e outras matérias já a seguir, e bem-vindos à Rádio Sem Fronteiras News de 17 de junho de 2021. A Direção Provincial de Saúde de Cabo Delgado declara a província livre de cólera por não se registrar novos casos nos últimos testes científicos. Este é um assunto a acompanhar daqui a pouco. Para já, vamos abrir o nosso jornal com uma nota que dá conta de que cerca de 40 crianças deslocadas dos ataques armados terroristas de Palma tiveram acompanhamento psicológico, moral e material prestado pelo Lar de Esperança Elda Lunel de Pemba, de 29 de março último a esta parte. A informação foi avançada esta quarta-feira em Pemba pelo coordenador do Lar de Esperança Elda Lunel de Pemba, Almirante Mbilimbili, quando concedeu uma entrevista exclusiva à Rádio Sem Fronteiras acerca das atividades levadas a cabo pela instituição neste momento da crise humanitária provocada pelos ataques armados terroristas em Cabo Delgado e pela pandemia da Covid-19 que assola o mundo. O coordenador do Lar de Esperança Elda Lunel disse que dos 40 petizes, 34 já se encontram no ambiente familiar. Atualmente, aqui no centro nós temos 13 crianças. Desses 13, 6 estão deslocadas de Palma, não acompanhadas. Desses 6 não acompanhadas, temos aí 2 meninas, o resto são rapazes. E também temos 3 meninos deslocados. Esses são de cima da praia. Estão aqui desde o ano passado, ainda não decorreu o processo de reunificação, e por isso são os internos, né? Os restantes são internos. Almirante Mbilimbili disse, por outro lado, reconhecer o quão é difícil integrar uma criança que perdeu seus pais decorrente do conflito armado, mas assume que a instituição dá o seu melhor para responder ao desafio. Primeiro, eles passam um diagnóstico, né? A psicóloga faz um diagnóstico, avalia em que situação a criança se encontra. Então, uma das situações mais frequentes é se sente um isolamento social, né? São crianças que dado um momento, eles chegam e já estão isolados. Então, esse isolamento, eles percebem um momento que isso pode causar algum transtorno. Então, para além desse isolamento, temos crianças também que aparente, algumas são até menor mesmo, né? Menor, e aparente mesmo o choro todo momento, encontramos as crianças chorar. Então, nós identificamos, a psicóloga identifica que estamos perante um problema. Atualmente, o Lar de Esperança Elda Lunelli tem a capacidade de acolher 35 crianças, mas a meta, segundo a fonte, é abranger 250 petizes deslocados até 2022 para responder à real demanda que a província apresenta. O espaço que só cabe para 32 crianças. Normal, nós estamos abertos. E gostamos a flexibilidade da ação social, porque isso facilita a entrada de outra criança e saída, entrada e saída, né? E ficamos satisfeitos quando uma criança já está na família, isso já é bom sinal. E agora, do plano de ação 2021-2022, nós gostaríamos de acolher aqui, nossa meta é 250 crianças deslocadas. Então, dos 40 ainda estamos no parâmetro. Sim. Ainda há espaço para acolher mais crianças.
porque ontem celebrou-se 16 de junho, Dia da Criança Africana, numa altura em que a província de Cabo Delgado atravessa ambiente hostil devido ao terrorismo, Almirante Mbilimbili apelou aos protagonistas e todos aqueles que atentam contra os direitos de criança a porem mão na consciência e deixaram que as chamadas flores que nunca murcham cresçam em paz e harmonia. Eu queria felicitar, né, essas crianças esses deslocados, essas crianças que o seu dia a dia vive de abusos e violações, né? E abusos e violações, encontramos também exclusão social, né, os conflitos armados, que continuem resilientes e aqueles que praticam esse ato, que mudem de ideia, porque estamos perante violações do direito das crianças. Então, o apelo muito mais vai para pessoas que praticam esse tipo de ato, que não podiam praticar, porque impede o desenvolvimento integral de uma criança. Palavras do coordenador do Lar de Esperança, Elda Lunel de Pemba, Almirante Mbilimbili, e o apelo aos protagonistas dos ataques armados terroristas em Cabo Delgado para deixarem crianças crescerem num ambiente de paz e harmonia. Rádio Sem Fronteiras News, edição de quinta-feira, 17 de junho de 2021, está sendo transmitido a partir dos seus estúdios na cidade de Pemba, 102.1 MHz, e a nossa frequência modulada. Agora sim, vamos recuperar a notícia que dá conta de que a Direção Provincial de Saúde de Cabo Delgado declara a província livre de cólera por não se registrar novos casos nos últimos testes científicos. Guisada Amélia. A província de Cabo Delgado declarou cólera no dia 5 de fevereiro de 2020, tendo afetado os distritos de Mocimboa da Praia, Mecufi, Ibo, Anquabe, Montepuez, Pemba, Metuge e Macomia, com um total de 6.031 casos, dos quais 3.400 registrados no presente ano. Dos casos registrados, a província registrou 54 óbitos no período em alusão, dos quais 16 no presente ano. A informação foi avançada esta quarta-feira em Pemba pelo diretor provincial de saúde de Cabo Delgado, Magido Sabuni, que falava a jornalistas durante uma conferência de imprensa na cidade de Pemba, onde declarou a província livre da doença. Magido Sabuni disse na ocasião que o estancamento do surto deveu-se à colaboração da população e dos profissionais de saúde. Sem evidência de vibrião colérico nos últimos pacientes, então encerramos os centros de tratamento e declaramos hoje os distritos e a província de Cabo Delgado livre deste surto de cólera declarado no passado dia 5 de fevereiro do ano de 2020. A fonte apelou, por outro lado, às populações a continuarem a obedecer às medidas do combate e prevenção da cólera, enquanto aos profissionais de saúde, o dirigente quer mais vigilância e prontidão nos hospitais onde estão a colaborar. Sem deixarmos de lado, apelar que mantenhamos a implementação das medidas de prevenção e, sobretudo, de promoção de saúde, enquanto o setor de saúde vai continuar a fazer a vigilância, sobretudo epidemiológica, dos casos de diarreia ligeira que forem a entrar nas unidades sanitárias. Diretor Provincial de Saúde de Cabo Delgado, Magido Sabuni, e o apelo às populações para a observância de medidas de higiene. Apresentação de Guisada Amélia num trabalho de Rui Mija. Era jornalista da nossa redação, Guisada Amélia, e a notícia dando conta de que a Direção Provincial de Saúde de Cabo Delgado declara a província livre de cólera por não se registrar novos casos nos últimos testes científicos. Amigo ouvinte, desenvolvemos as notícias, já a seguir a inserção destas e outras matérias.
Cerca de 40 crianças deslocadas dos ataques armados terroristas de Palma tiveram acompanhamento psicológico, moral e material prestado pelo Lar de Esperança Elda Lunelli de Pemba de 29 de março último a esta parte. A informação foi avançada esta quarta-feira em Pemba pelo coordenador do Lar de Esperança Elda Lunelli de Pemba, Almirante Mbilimbili, quando concedeu uma entrevista exclusiva à Rádio Sem Fronteiras acerca das atividades levadas a cabo pela instituição neste momento da crise humanitária provocada pelos ataques armados terroristas em Cabo Delgado e pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo. O coordenador do Lar de Esperança, Elda Lunelli, disse que dos 40 petizes, 34 já se encontram no ambiente familiar. Almirante Mbilimbili disse, por outro lado, reconhecer o quão difícil é integrar uma criança que perdeu seus pais decorrente do conflito armado, mas assume que a instituição dá o seu melhor para responder o desafio. Atualmente, o Lar de Esperança Elda Lunelli tem a capacidade de acolher 35 crianças, mas a meta, segundo a fonte, é abranger 250 petizes deslocados dos ataques armados terroristas até 2022 para responder à real demanda que a província apresenta. Porque ontem celebrou-se 16 de junho, Dia da Criança Africana, numa altura em que a província de Cabo Delgado atravessa ambiente hostil devido ao terrorismo. Almirante Mbilimbili apelou aos protagonistas e todos aqueles que atentam contra os direitos de criança a pôr a mão na consciência e deixaram que as chamadas flores que nunca murcham cresçam em ambiente de harmonia. A Direção Provincial de Saúde de Cabo Delgado declara a província livre de cólera por não se registrar novos casos nos últimos testes científicos. A província de Cabo Delgado declarou cólera no dia 5 de fevereiro de 2020, tendo afetado os distritos de Mocimboa da Praia, Mecufi, Ibo, Anquabe, Montepuez, Pemba, Metuge e Macomia, com um total de 6.031 casos, dos quais 3.400 registrados no presente ano. Dos casos registrados, a província registrou 54 óbitos no período em alusão, dos quais 16 no presente ano. A informação foi avançada esta quarta-feira em Pemba pelo diretor provincial de saúde de Cabo Delgado, Magido Sabuni, que falava a jornalistas durante uma conferência de imprensa na cidade de Pemba, onde declarou a província livre da doença. Magido Sabuni disse na ocasião que o estancamento do surto deveu-se à colaboração da população e dos profissionais de saúde. A fonte apelou, por outro lado, às populações a continuarem a obedecer às medidas de combate e prevenção da cólera, enquanto os profissionais de saúde, o dirigente quer mais vigilância e prontidão nos hospitais onde estão a colaborar. Outras notas da atualidade, amigo ouvinte, saiba que o Sindicato Nacional dos Jornalistas na cidade de Maputo acolheu na manhã desta quarta-feira o velório do jornalista Galiza Matos, que faleceu no último domingo. Colegas, amigos e governantes teceram elogios ao finado, dentre os quais o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário, que diz que o país perdeu um dos melhores filhos. Se não fossem as restrições impostas pela Covid-19, o recinto do Sindicato Nacional dos Jornalistas, SNJ, estaria abarrotado de gente. E diga-se, não caberia sequer uma agulha, pois pessoas de diferentes lugares pretenderiam render homenagem ao jornalista Edmundo Galiza Matos. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário lamentou a perda e destacou as qualidades profissionais e humanas de Galiza Matos. O presidente da República, Filipe Nyusi, disse ontem que o terrorismo na província de Cabo Delgado, além da pandemia da Covid-19 e as cíclicas mudanças climáticas, são desafios que os moçambicanos devem combater. Nyusi, que falava à margem da celebração de dia 16 de junho, quando 61 anos passam após o massacre de Moeda e 41 anos após a criação da moeda nacional metical, recordou que foi por consequência do massacre de Moeda que os moçambicanos despertaram o espírito nacionalista. Em comunicado de imprensa, o estadista moçambicano diz que o acontecimento de Moeda inspirou os moçambicanos a manterem-se focados num objetivo comum, fato provado e sublimado na proclamação da independência, 15 anos depois da ocorrência do massacre. O ministro da Defesa Nacional, Jaime Neto, disse ontem que a instabilidade protagonizada pelos terroristas na província de Cabo Delgado está controlada, apesar de haver centenas de deslocados a fugir, sobretudo do distrito de Palma, à procura de refúgio na cidade de Pemba, em embarcações muitas das vezes precárias e sem condições de segurança. Diariamente chegam a Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, centenas de deslocados que fogem do terror protagonizado por terroristas a partir de alguns dos pontos desta província. O caso de Palma, os deslocados relatam a continuidade de ataques em algumas regiões, mas o ministro da Defesa Nacional diz que a situação está controlada e as forças de defesa e segurança continuam a desferir pesados golpes aos terroristas. O ministro disse ainda que há apoios a chegar ao país para ajudar o exército moçambicano a combater os terroristas que nos últimos tempos criam instabilidade nesta província. O ministro destaca mais a formação dos homens e mulheres que estão no Teatro Operacional Norte. Suspensa direção da cadeia feminina de Ndalavela. Segundo o despacho número 22 do Ministério da Justiça, assuntos constitucionais e religiosos,
do Governo de Moçambique, /2021, datado de 16 de junho de 2021, o Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos suspendeu com efeitos imediatos toda a direção do estabelecimento penitenciário especial de Ndlavela, também conhecido por cadeia feminina de Ndlavela, e criou uma comissão de inquérito dirigida pela própria ministra Helena Kida e quadros das organizações da sociedade civil para averiguar as circunstâncias da ocorrência de casos de exploração sexual de reclusas denunciados a 15 de junho pelo Centro de Integridade Pública, CIP. A decisão surge depois da visita efetuada por Kida ao referido estabelecimento penitenciário para se inteirar das denúncias apresentadas pelo CIP. De acordo com a investigação do CIP, guardas de cadeia feminina de Ndlavela, na província de Maputo, forçam as prisioneiras do estabelecimento penitenciário a prostituírem-se. As reclusas são tiradas de cadeia ao dia ou mesmo à noite para lugares como uma pensão a 500 metros do centro de reclusão. A investigação durou 6 meses e conseguiu, através de negociação com os guardas prisionais, encontros com 6 pombinhas ou coelhinhas, como são tratadas as reclusas, a troco de pagamentos de valores monetários aos guardas. Escreve a STV Notícias. No estrangeiro. A acusação no julgamento na Costa do Marfim do ex-primeiro-ministro Guilherme Soro, acusado de conspirar para derrubar o governo, pediu ontem a prisão perpétua para o acusado. Soro e 19 dos seus apoiantes são acusados de conspiração, tentativa de ataque à autoridade do Estado, bem como divulgação e publicação de notícias falsas que descredibilizam as instituições e o seu funcionamento, tendo resultado num atentado à moral das populações. Por outro lado, a acusação pediu ainda 20 anos de prisão para Soleimani Kamagate, ex-chefe do protocolo de Guilherme Soro, para Afosse Bamba, seu advogado e ex-ministro, e para Tore Mossa, ex-diretor de comunicação do chefe do governo. Os réus negaram veementemente as acusações feitas. Soro vive no exílio há 2 anos. Amigo ouvinte, com esta nota internacional, que indica de que a acusação pede perpétua para ex-primeiro-ministro da Costa do Marfim, coloca Rádio Sem Fronteiras News nos seus momentos derradeiros, mas antes vamos recapitular os principais assuntos que mereceram destaque neste jornal. Cerca de 40 crianças deslocadas dos ataques armados terroristas de Palma tiveram acompanhamento psicológico, moral e material prestado pelo Lar de Esperança Elda Lunelo de Pemba de 29 de março último a esta parte. Dissemos ainda neste jornal, numa nota desenvolvida pela colega jornalista Guisada Amélia da nossa redação, que a Direção Provincial de Saúde de Cabo Delgado declara a província livre de cólera por não se registrar novos casos nos últimos testes científicos. Em nome da equipa que tornou possível a produção deste jornal, despedem-se Rui Minja, que esteve na edição e apresentação, e Luciano Bernardo João, encarregou-se pelos cuidados técnicos e sonorização. A todos, uma ótima escuta. A restante programação desta estação emissora. Neste espaço, nós voltaremos numa próxima ocasião, se Deus permitir. Assim, amigo ouvinte, o nosso desejo é que continue a observar as medidas de prevenção e combate a Covid-19, porque ainda continua a assolar a província e o mundo. Até lá, fique bem, uma ótima quinta-feira na companhia desta estação emissora. Rádio Sem Fronteiras News.